Potência. Resistência. Racismo. Força. Elas. Informação é o caminho na busca por igualdade e liberdade. Olá, mulherada da comunidade Zap Delas. Estamos aqui hoje inaugurando os nossos encontros. Hoje é um dia muito especial. A gente vai falar sobre ativismo comunitário, fazendo a diferença, com a Cindy Carbonari, uma super convidada, e eu gostaria que ela mesma se apresentasse. Oi, Bela. Bom dia, boa tarde, boa noite, mulherada. Eu quero primeiro agradecer. É uma honra inaugurar aqui, né? E uma grande responsabilidade também. Quero dizer, mulheres, que eu tenho toda a minha admiração, o meu respeito pela existência de vocês. Eu acho que estar entre mulheres é sempre uma honra para mim. E quem sou eu, né? Eu sou a Cindy, eu já fui advogada, ainda tenho minha OAB, uso para umas carteiradas de vez em quando, que vocês sabem que às vezes precisa, mas eu desde 2017 eu abandonei minha carreira de advogada para trabalhar com projetos sociais, de desenvolvimento social, muito bebendo da fonte da minha mãe. Eu nasci num berço de projetos sociais. Minha mãe é fundadora de um projeto há 35 anos. Então, desde muito pequenininha eu conheço projetos sociais, conheço comunidades. Então, eu já fui advogada, me tornei mediadora. E hoje eu sou uma especialista em conflito, comunicação. Sou também fundadora de alguns projetos. Então tenho um projeto que leva rodas de conversa nos presídios do Espírito Santo. Então vou fazendo um caminho aí que mistura um pouquinho de mediação, um pouquinho de comunicação não violenta, que também é uma especialidade minha, e um pouquinho de uma pessoa que sonha num mundo diferente. E assim eu vou criando projetos, participando de projetos e conhecendo um monte de comunidade, mulheres como essas que a gente está conversando aqui hoje. Que delícia tudo isso, né, Cindy? E eu queria saber se você se considera um ativista? Essa pergunta é muito boa, Bela. Eu acho que, como qualquer mulher, né, a gente sempre fica em dúvida se a gente pode se considerar alguma coisa, né? Tem todo um sistema que vira pra gente, fala, quem é você pra dizer que é alguma coisa? Mas a verdade é que eu aprendi com o berço, né, de uma mãe que é ativista pelos direitos da pessoa em situação de rua há 35 anos, então aprendi com ela. Me considero uma ativista, sim. Desde 2017, abri mão de uma carreira, né, executiva, aquela carreira mais padrão, para trabalhar pelos projetos sociais, para estar em comunidades. Então, eu acho que quando a gente olha para o ativismo, ele basicamente significa você lutar por algo, né? Você lutar por um ideal. E muitas das definições falam que o ativismo é algo político. Só que quando a gente olha político, a gente imagina que são os políticos, as eleições. E sim, a política se faz lá também. Mas a verdade é que todo o nosso ato, para tudo que a gente luta, existe um ativismo. Então hoje o meu ativismo é pela não violência. Eu estudo esse tema, eu estudo o conflito justamente para saber como é que a gente dá o próximo passo depois dele. Então eu acho que hoje a gente está ou entre evitar o conflito ou entrar no conflito de uma forma violenta. Eu acho que existem outros caminhos da gente lutar por aquilo que a gente precisa. E caminhos até estratégicos. Então eu me considero uma ativista pela não violência, que estuda o conflito justamente como um caminho para a libertação. Então eu acho que no fim do dia eu sou uma ativista da liberdade, mas o meio do caminho é, no fundo, lutar por um lugar em que a gente possa olhar para o conflito, fazer as pazes com ele, então sonhar com um mundo em que a gente faça mais barulho, não porque a gente está conflitando mais, mas porque não tem nenhuma voz sendo silenciada. Então acho que esse é um pouco da minha missão, do meu ativismo, daquilo que eu luto para e também luto contra, né? Então, sim, me considero uma ativista. E agora, o nosso desafio é pensar o que é e como ser ativista, Cindy. Boa. Eu gosto muito de pensar não a partir de como eu me tornei ativista, né? Porque essa não é a mesma realidade de toda essa mulherada que tá ouvindo a gente. Então, eu gosto de pensar numa coisa mais ampla do que é o ativismo comunitário, que é basicamente assim, certamente cada uma de vocês que tá ouvindo a gente tem algo pelo que você gostaria de lutar ou que você já luta. Eu acho que mais do que a ideia, o sonho do ativismo, tem a ver com o que você já faz hoje que representa algo que você acredita muito. Né? Eventualmente, vocês que estão aí, elas estão me vendo aqui, né?
Então. Eventualmente, vocês que estão aí, vocês todo dia de manhã tomam o café que é vendido na pessoa que mora na banquinha do lado e não o café que é vendido do outro lado da rua. E isso tem a ver com algo. Tem alguma coisa que você luta, que você compra, que você mostra que você acredita. Quando você escolhe comprar o pão desse cara aqui, dessa banquinha do que daquela. Essas pequenas decisões do nosso dia, elas vão contando que ativismo é esse, pelo que você luta, né? Porque aonde você compra seu arroz e feijão, onde você compra seu pão, onde você põe o seu dinheiro que é suado, né, do seu trabalho, é um tipo de luta, é uma forma de você lutar por algo. Então, essa é uma forma já de ativismo, né? Muitas vezes a gente vai chegar aqui e falar, o que é ser uma ativista, né? E vocês vão falar pra mim, sim, de ativista é todos os palavrões possíveis aqui, de repente tem que pôr aquele som aqui de pi. Eu já trabalho, eu já sou mãe, eu já sou não sei o que lá, ativista, mas na verdade que você já é, né? Vocês já são, tem algo que faz vocês decidirem vestir um vestido preto ou uma camiseta de outra cor, que faz vocês colocarem um chinelo de uma cor ou um tênis de outra para ir trabalhar. Tem 1000 decisões que vocês fazem num dia que representam coisas que vocês acreditam. Às vezes, é só vocês, por um segundo, refletirem: o que é isso? Que eu talvez nem tinha percebido, mas de fato eu me recuso a comprar daquele mercadinho daquele cara, porque aquele cara... Isso já mostra, né, da onde vem esse ativismo. E aí, mais do que isso, acho que, né, esse é um lugar mais de decisões, né? O que eu faço no meu dia a dia, e eu acho muito importante essa reflexão, assim, porque quando a gente descobre que a gente já é, a gente descobre uma força que a gente talvez não imaginava que a gente tinha, né? Então, isso já representa muita coisa. Essas decisões. Mas mais do que isso, e aí quando a gente fala de conflito, e conflito dentro de um contexto de periferia, né, falando em São Paulo, que conflitos a gente está falando, né? A gente basicamente está falando de conflitos que são mais individuais, então dentro das casas, conflitos que são comunitários, então meu com as pessoas que vivem aqui comigo, né? Conflitos que são institucionais, então a gente tem a polícia, que é uma instituição, né? Tem as organizações dentro da própria periferia, que se organizam, seja tráfico, enfim, tem vários tipos de organização dentro da periferia. Instituições religiosas. Instituições religiosas, exatamente. Então tem vários tipos de conflito. Para mim, todos esses que a gente pode nomear, eles têm uma forma de ativismo importante, que é falar sobre eles. Né? A gente, enquanto mulher, a gente sabe que historicamente, quando a gente foi conquistando o direito de fala, isso foi uma luta. Né? Esse direito, ele não era nosso. A gente não tinha o direito de se pronunciar. A gente ganhou o direito a voto, mulherada, há muito pouco tempo atrás. Né? Eu fui ver um dado agora. Eu joguei futebol 10 anos da minha vida, sempre amei, né? Sempre competi. Fui expulsa de 2 campeonatos por mau comportamento. Então a pessoa que é ativista da não violência também era uma pessoa que eu fui da Gaviões, 5 anos da minha vida, Gaviões da Fiel. Então assim, essa é a ativista da não violência aqui. Mas acho que tem uma coisa, né, do futebol, por exemplo, que quando eu fui ver o dado, a minha mãe, com a idade que eu comecei a jogar bola, ela era proibida de jogar bola. Então, se a minha mãe tivesse começado a jogar bola na minha idade, ela seria presa. Então, assim, esses direitos todos, eles demoraram muito para chegarem na nossa mesa, e hoje a gente ainda tem vários que não existem, né? E que ainda são discutidos, né? A gente tem em algum momento uma discussão de leis de que a mulher, para abortar, precisa de uma autorização de um homem, assim, várias coisas que você fala, caramba, é o meu corpo, né? Então, são muitos direitos. E aí uma forma de ativismo muito importante, que a gente também não reconhece como ativismo, mas que ela atua em todos esses conflitos que a gente pode, que eu nomeei aqui, né? Então seja o conflito dentro da sua casa, o conflito com seu vizinho, o conflito mais institucional, né? Da polícia, das organizações, das igrejas, das instituições religiosas, né? Todos eles têm uma forma de ativismo muito importante, que é falar sobre. A voz, né? Então por isso que esse projeto aqui é tão importante, porque é tão simbólico para mim, mulheres sentadas reunidas falando sobre coisa que elas querem, porque esse é um direito que ele não é um direito que era nosso. Então a gente falar sobre isso, né? A gente
Tem uma frase que a gente estuda na violência que é: pra gente transformar a violência, a gente primeiro precisa reconhecer que ela existe e falar sobre ela com pessoas que podem nos apoiar de alguma forma. Então, dentro da periferia tem muito medo envolvido, né? Porque são muitas ameaças, quando a gente resolve falar, é muito, né? A gente corre riscos. Então aqui o meu convite não é saia falando, né? O meu convite não é que você assuma riscos, né? Que vocês assumam riscos para além daqueles que vocês sabem que vocês podem ou não correr. Mas aproveitar, para mim o mais importante de deixar aqui é: aproveitem esses momentos que vocês estão reunidas para falar sobre coisas que talvez separadas vocês não poderiam, porque seria um risco. Porque quando vocês se reúnem para falar sobre isso, ainda que a gente não consiga resolver, quando a gente nomeia, a gente já começa uma luta importante, né? Quando a gente dá nome para essas coisas, essa luta ela já se engrandece. Então, mulheres, aproveitem essas rodas que vocês têm, porque isso é muito poderoso. Eu fico inteira arrepiada e emocionada, porque como uma ativista da não violência, a gente estuda esse tipo de luta, que é a luta da fala, que é a luta da gente poder sentar em roda e falar. E é muito importante que parte desse ativismo, ele seja confidencial. Ele seja sigiloso. Grande parte das lutas históricas de conquista de direitos humanos, de direitos, né, na nossa história, foram conquistados de forma sigilosa. Esses grupos apareceram depois de muito tempo conversando nos seus grupos, né? Então, mesmo quando esse projeto não estiver fazendo a roda, que vocês possam encontrar espaços de confiança, não para resolver o problema, porque às vezes o problema é maior do que a gente consegue, o risco é grande, mas para falar sobre ele, porque nomear é o primeiro passo da gente transformar sistemas de conflito, sistemas de violência. Então, por isso que para mim é importante estar aqui falando sobre isso, porque é parte da minha luta, né? É parte do que eu acredito. Então, como ser ativista, reconhecendo que vocês já são. Segundo, falando sobre as coisas que incomodam, sobre as coisas que doem, sobre as violências que vocês não sabem se vocês estão sofrendo, mas que talvez vocês tenham alguma intuição, alguma vozinha dentro de vocês que fala: eu não sei se isso é violência, mas parece que é. Conversa sobre isso. Porque mesmo que alguém te fale, eu também não sei, você deu nome. E isso já é um primeiro passo. Depois a gente descobre o que vai acontecer. Porque muitas deram nome lá atrás. Hoje eu posso jogar bola. E a minha mãe não podia na minha idade. Então, porque alguém falou, essas coisas foram se transformando. Então acho que esse é o meu convite sobre como ser ativista. Voltamos com a Cindy, agora para falar sobre colaboração e apoio da comunidade. Tô ansiosa. Oba, eu amo esse tema. Eu vou contar um aprendizado que eu tive quando eu comecei a entrar em comunidades e aí eu conheci uma liderança comunitária. E aí eu lembro que eu cheguei lá, né, e falei: eu quero conhecer como as coisas funcionam aqui e tal. E aí uma das coisas que ele me falou foi: Cindy, você vai perceber que muita gente vem aqui ensinar pra gente como a gente deveria se ajudar. Mas a verdade é que a gente só sobrevive aqui em comunidade. A sobrevivência dentro de uma comunidade, dentro de uma periferia, ela acontece porque as pessoas elas estão o tempo todo, né? Vocês estão o tempo todo se vendo, né? Eu moro num prédio. Se eu não quiser sair de casa, se eu não tiver que sair para trabalhar, eu vou ficar dentro da minha casa e dificilmente dentro do meu apartamento eu vou precisar interagir com outras pessoas. Essa não é a mesma realidade de uma comunidade. Né? Na comunidade, você acorda de manhã, você não quer falar com ninguém, mas você vai ouvir o som do vizinho, você vai ouvir o outro que tá passando na rua jogando bola. Então essa interação, ela é uma condição, né? Quando você tá na comunidade, você interage com as pessoas, você querendo ou não, e esse é um grande desafio, né? Porque tem dia que a gente não quer, eu já ouvi muito isso, mas eu aprendi que toda vez que eu ia chegar num ambiente, né? Por exemplo, meu trabalho nos presídios, né? Quando eu ia entrar nos presídios com essa ideia, né, de eu vou chegar lá e eu vou conversar com eles sobre como a gente restaura a violência, como a gente não escolhe a violência e tal. E aí eu sempre lembro dessa frase que é: peraí, mas eu não tô indo lá ensinar nada, eu tô indo lá entender qual é o tipo de colaboração e comunidade que essas pessoas que vivem aqui dentro estabeleceram a ponto delas sobreviverem. Porque as condições de sobrevivência dentro do sistema carcerário são muito desafiadoras.
Eu entrei em cela e conheci 18 pessoas numa cela que cabia 8. Então, assim, é extremamente desafiador você sobreviver e querer continuar vivendo. Eu acho que a pergunta principal é o que faz essas pessoas continuarem querendo viver, mesmo nessas condições. Isso e tem a ver com como a comunidade as apoia a continuar sobrevivendo. Porque no sistema carcerário, por exemplo, sem colaboração, não existe sobrevivência. É assim, não é uma opção. Ninguém opta por colaborar dentro do presídio, né? Precisa, é uma condição essencial ali. E a comunidade, ela também tem isso, né? Ela tem essa característica que é, para as pessoas viverem numa comunidade, quando elas nascem, elas já nascem com essa habilidade da colaboração sendo treinada, né? Porque afinal ela nasceu e uma mãe, por exemplo, grande parte das mães solo precisa de ajuda do lado para cuidar do seu filho e da sua filha, precisa que eventualmente dividem o pão, dividem o arroz, dividem o feijão. Então isso já acontece. E a comunidade, ela já tem isso. Então, muitas vezes a gente acha que é assim, eu vou chegar na comunidade, eu vou dizer, mulheres, colaborem, vocês precisam se ajudar. E sim, é importante. Tem várias coisas que a gente vai falar aqui, que é como vocês se ajudam entre vocês. Esse grupo que tá aqui me ouvindo, como vocês podem se apoiar mais. Agora, dizer que o que é a colaboração, ensinar vocês o que é gente, assim, eu tenho certeza que vocês têm várias histórias que só foi possível porque tinha gente perto, porque tinha comunidade acontecendo, porque tinha galera querendo se ajudar, né, desse convívio. Então, pra mim, a colaboração, ela não é uma coisa que, se eu falar aqui sobre colaboração pra vocês, eu vou estar assim, no fundo eu quero sentar e ouvir vocês me contarem como é conviver a partir da colaboração. Porque vocês estão aí, porque precisou de muita força interna, mas também, com certeza, teve muita gente que já, né, da comunidade. Então eu sempre faço essa pergunta, eu sempre tô trazendo perguntas, né, umas reflexões aqui, que é, tenta pensar num evento que foi muito importante na sua vida, né, que foi desafiador. E tenta pensar como você passou por ele. Talvez você me diga que você passou sozinha. Mas mesmo assim, você lembrou de alguém? Você pensou em alguém para te trazer força? Você lembrou de alguma coisa que aconteceu na sua vida? E quando não é sozinha, certamente você vai lembrar da ajuda de alguém. Eventualmente de alguém que tá nessa própria roda com vocês aí, né? Se for isso, já aproveitem e agradeçam, né, entre vocês. Mas vocês vão lembrar que teve a colaboração. Então, eu acho que não tem lugar mais valioso do que uma comunidade para nos ensinar sobre colaboração. E eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, porque o que tem de gente entrando em comunidade achando que tá indo ensinar alguma coisa, assim, essa é uma das coisas que eu mais me indigno até, sabe? Porque entrar numa comunidade, sentar e ouvir, é ter aulas, pós-graduações, todos esses nomes aí que a galera gosta de colocar certificado, mas é ter uma aula viva de como é sobreviver a partir da colaboração, porque senão, dificilmente tem sobrevivência. E eu acho importante também, aí eu sou psicóloga clínica, né? Quando eu penso, e não sou eu que digo, a Organização Mundial de Saúde, que diz que para a gente sentir bem-estar na vida, a gente precisa de pertencimento. Então, essa prática da comunidade, né, vem bem de encontro ao que você fala, Cindy. E é importante, né, gente, a gente pensar na força disso, na força de estar junto e de estarmos reunidas para falar sobre temas tão importantes. E tem uma coisa interessante nos estudos sobre pertencimento, com certeza você sabe muito, é que pertencimento não é necessariamente todo mundo se amar, mas é todo mundo caber. E aí, nessa lógica de que todo mundo cabe, né, de vocês poderem se olhar entre vocês e dizer, talvez não necessariamente a gente vai se amar. Não é simples ter afinidade por todo mundo, amar todo mundo. Não é tão simples, né? Mas eu tenho uma conexão suficiente, um respeito suficiente para que você caiba inteira aqui. E aí, caber inteira não significa só você receber ajuda. Né, a gente, eu tava falando aqui, né, de momentos, episódios da sua vida em que a comunidade foi essencial, mas a verdade é que a gente tá o tempo todo influenciando a comunidade, né, e é isso, uma vai, puxa todo mundo, e não só isso, né, você, na sua atuação dentro da comunidade, você também tá ajudando um monte de gente, às vezes sem saber até que você tá ajudando, né, e eu sempre falo que assim como a diversão,
né? Quando a gente estuda, né, a violência, a estrutura, né, os sistemas e tal, uma das coisas que a gente fala é que a diversão é uma forma de resistência. Porque é um sistema muito organizado para que vocês não se divirtam entre si, para que a gente se separe. Então é um sistema muito organizado. Eu poderia dar vários exemplos aqui do quanto as coisas se organizam a partir de como a gente faz as pessoas ficarem mais distantes. E por que isso? Isso tem uma história, né? Eu falei aqui dos direitos, né, das nossas conquistas, do futebol e tal. E a verdade é, se muita gente se junta para lutar pela mesma coisa, dificilmente algum poder é capaz de se manter, né? Então, quando as pessoas se juntam para derrubar alguma coisa que elas desacreditam, para ir, dificilmente as instituições, os poderes, eles conseguem se manter. Então, existe um projeto de afastamento, de distanciamento entre as pessoas. Então, acho que falar sobre colaboração, para mim, né, também é uma forma de resistência, mas não só aquilo que a gente reconhece que a gente recebeu, mas também perceber que esse apoio que a gente dá, essa ajuda que a gente oferece para as pessoas do nosso entorno, são também uma forma de resistência, de beleza, eu sei que a galera tá todo mundo querendo que a gente brigue, que a gente se afaste, que a gente não se ajude, mas eu vou fazer diferente e eu não vou fazer por você. Eu vou fazer porque isso é parte do que eu quero ter como ativismo, por exemplo. Esse pode ser o seu ativismo, né? Então é parte do que eu quero ser no mundo, né? E não porque eu quero uma retribuição, né? Isso é muito interessante. Fiz uma mediação na Brasilândia, muito rápida essa história. A prefeitura me chamou para fazer uma mediação na Brasilândia, num prédio que subiu. E aí muita gente que morava em barracos ganharam apartamentos e um outro pedaço que já morava em apartamentos mudou. Então, duas realidades muito diferentes começaram a morar juntas, né? Quem morava em barraco e quem morava em prédio. E aí, uma treta generalizada, tal, Cindy, vem cá, vamos lá. Bom, aí cheguei lá. Eu primeiro abri espaço para dar voz, que foi o que eu falei aqui. Primeiro caminho para uma violência é a gente nomear. Então eu abri roda mesmo e falei, agora vocês vão falar tudo o que vocês querem falar e a gente vai ter uma única regra que é, enquanto um estiver falando, ninguém interrompe. E a gente rodou a roda inteira, todo mundo pelo menos precisou se ouvir. E todo mundo teve direito de fala. Todo mundo pôde falar. Isso já é um espaço revolucionário, né? Então só isso já revolucionou. Por que revolucionou? Porque no momento que todo mundo conseguiu se ouvir até o final, eles começaram a identificar que tinha muitas dores que eles viviam em comum. E aí terminou essa roda, eu falei, bom galera, agora vocês vão se juntar em dupla, só que assim, é a dupla de um que tá num contexto e o outro que tá no outro. É vocês que se odeiam mesmo, eu quero que vocês fiquem em duplas. Porque se vocês vieram pra essa roda, é porque vocês já estão abertos a alguma coisa. Então eu vou colocar vocês em dupla, considerando que vocês não trouxeram nenhuma arma, qualquer tipo de arma, e que vocês vão conseguir ficar durante 5 minutos em dupla. Vocês têm 5 minutos pra encontrar uma coisa em comum. É só uma, hein? E eu falava assim, é só uma. Se começar com várias, volta pra essa. É só uma. Quando der 2 minutos e meio, eu vou pausar. Se alguém ainda não tiver encontrado, eu vou participar da dupla. E aí a gente vai ver se a gente acha. Assim, o que eu posso contar, né? Até o que eu posso contar, grande parte das mediações são sigilosas, né? Então o que eu posso contar teve churrasco marcado, teve pelada marcada de futebol, teve vamos cozinhar, sei lá o quê. Eu sei que teve assim, o maior resultado pra mim foi todo o recurso que eu recebi pra fazer essa mediação, eu levei em quilos de alimento. E eu deixei ele no meio da roda. E aí no final eu fiz assim, galera, não tem quilo de alimento suficiente pra todo mundo. Eu não sabia quantas pessoas viriam. E eu subestimei o quanto vocês queriam mediar. O quanto vocês estavam afim, né, de fazer as pazes de alguma forma. Se entender, de conviver, de tornar esse dia a dia melhor. E aí eu não sei como resolver do alimento. E eu não queria ser a pessoa a resolver isso. Porque, putz, que chato, né? Lá vem a menina branca lá, que não mora na Brasilândia, resolver quem fica com o alimento e quem não fica. Pô, que chato. Eu não quero esse papel. Vocês topam me ajudar, assim, a gente entender o que a gente faz? Eu sei que, assim, algumas levantaram, já começaram assim. A gente vai fazer o seguinte... Quem tiver com fome, passando fome, vai levantar a mão.
E quem não tiver, não levante a mão e a gente vai contar com a honestidade de cada um, porque honestidade é uma coisa que a gente não ensina, a gente tem, nanana, e de repente tinha alimento sobrando no meio da roda, porque as pessoas que de fato estavam passando fome levantaram a mão, mas não eram a quantidade conectada com aquela do alimento que estava no meio da roda. Então assim, sobrou alimento. E que louco pensar nisso, né? Porque a gente tava numa comunidade em vulnerabilidade, que, putz, galera ganha pouco, trabalha muito, com certeza o alimento é um valor grande, né? E eles estavam, de repente, distribuindo e sobrou alimento no meio. E aí decidiram que iam pegar alimento, fazer um churrasco, e aí iam usar o arroz. Enfim, aí foi toda uma história lá, que eu também fui embora e deixei a galera. Mas tudo isso pra dizer que, às vezes, o que une a gente é muito mais interessante do que o que separa. Só que a gente fica assistindo tanta TV e tanta coisa nas redes sociais e no celular e nos coisas que te mandam no WhatsApp. E todas essas coisas ficam te pintando a ideia de que tem vilões e que eles querem acabar com você. Mas, pô, deve ter. Eu sou um pouco, você também é. Cada uma de nós tem um vilão, assim, ruim dentro de si. Ruim demais. Mas se a gente focar naquilo que conecta, eu posso ficar aqui com você, a gente vai encontrar várias coisas que a gente discorda. Mas e se a gente focar no que conecta, né? Eu até fico pensando, que tal se vocês fizessem essa dinâmica aí entre vocês, assim. Lembra de coisas que... Ah, eu gosto de arroz. Aí uma fala, eu não gosto. Tá, muda, próximo assunto. Eu gosto, até a hora que vocês vão encontrar coisas que vocês acreditam em comum. Porque nossa humanidade, ela é muito parecida, né? Claro que assim, gente, tem muita gente ruim, tem gente matando, tem gente violentando, tem muita gente fazendo tudo isso. Mas se você não é uma dessas pessoas, ou se você não se considera uma dessas pessoas, olha pro lado e tenta se juntar com mais pessoas. Porque é só assim que vai ficar mais leve, inclusive para combater, né, esses grandes vilões que a gente tem, que muitas vezes são instituições mais fortes do que nós, né? Então, mulherada, voltamos com a Cindy para falar sobre rede de apoio. Que Boa. assunto gostoso. Eu penso em rede de apoio e muita gente já vem com aquela história romântica, sabe assim, imaginando todo mundo abraçado e chorando e tal, e eventualmente a gente chega nesse lugar. Eu já vi muitas mulheres chegarem nesse lugar. Eu faço rodas com empreendedoras de comunidade, né? Então tem toda uma... Eu participo de um programa de mentoria para elas. E a gente começa assim, mais brando. No final, tem um monte se abraçando, chorando, se emocionando, porque é isso, a gente acessa. Mas a rede de apoio, ela não tá necessariamente nesse lugar. A rede de apoio, eu gosto muito de um estudo sobre coragem, né? Muita gente... Ah, você é corajosa, né? E coragem é um dom. E aí vocês se olham entre si e falam, nossa, ela é muito mais corajosa que eu, né? Eu sou muito mais corajosa do que aquela lá, porque essa aí não é tão corajosa. E a gente fica falando de coragem sem entender exatamente o que gera coragem, né? A primeira coisa da coragem é o seu próprio conceito, né? A palavra coragem, ela vem de duas palavras, é uma composição de coragire, né? Que é basicamente agir com o coração. Então, a origem dessa palavra, ela vem de você agir a partir daquilo que você acredita, daquilo que te emociona, daquilo que te movimenta. É um tipo de ativismo, né? Pra gente ser ativista, é necessário muita coragem. Então, é aquilo que o seu coração fala, aquilo que você acredita. Mas, quando a gente estuda coragem, a gente acha que coragem é uma coisa que nasce com a gente ou que a gente ensina, né? Então, assim, você é mais corajoso, você é menos corajoso e tal. Mas a coragem, ela também vem na medida das nossas redes de apoio. E aí, eu acho que como se cria a rede de apoio, né? Então, primeiro assim, coragem pra mim, ela vem quando a gente constrói e reconhece redes de apoio. Porque quando a gente tem rede de apoio, a gente fica mais corajoso, assim. Toda vez que eu vou fazer uma mediação, por exemplo, eu tenho pessoas que eu levo comigo. E essas pessoas eu nomeio de sistema de apoio. E o que elas são, basicamente? Se em algum momento aquilo ficar muito difícil pra mim, porque tem momentos que ficam, assim como no presídio isso acontece também, eu consigo pedir um intervalo pra galera. Eu pego essa pessoa, puxo essa pessoa, ela vai pro banheiro comigo e lá eu desabo, eu falo tudo que eu preciso e eu tenho essa pessoa pra me ouvir e dizer como é que eu posso te apoiar a voltar pra lá. E só o fato de eu ter essa pessoa já me torna mais corajosa. Muitas vezes eu nem uso
mas o fato de eu saber que tá lá, eu fico mais corajosa. Então, tem um teste que foi feito, esse é interessante. Colocaram uma pessoa dentro de várias pessoas dentro de um quadrado, assim, uma sala. E elas tinham que fazer palavras cruzadas. E aí colocaram medidores, né, de batida de coração, tal, basicamente para saber se elas ficavam mais ou menos estressadas, né? São aqueles medidores de pressão, tal. E aí eles começavam a aumentar o som até que ficasse estridente, assim, muito alto, e as pessoas lá fazendo palavras cruzadas. E eles perceberam que o nível de estresse dessas pessoas foi muito alto. O que eles fizeram? Entraram na sala e colocaram um botão vermelho no meio da sala e falaram assim: olha, não existe nenhuma punição, não vai acontecer nada, mas se for muito insustentável pra você, aperta o botão, a porta vai abrir e você consegue sair. E não tem nenhuma punição, ou seja, você não vai ser mais, menos, seu nome é um teste, então não é nem nominal, não tem nem seu nome aqui, então fica tranquilo e tal. Resumo. Ninguém apertou o botão vermelho e todos os índices de pressão, de batida do coração diminuíram, demonstrando que as pessoas ficaram mais relaxadas, menos ansiosas. O som era o mesmo, mas ninguém apertou o botão vermelho e as pessoas ficaram mais calmas. Por quê? O botão vermelho é a rede de apoio. O fato de você saber que existe, não necessariamente fala que você vai usar, mas isso já te acalma. Como estabelecer isso entre as pessoas, né? Como fazer isso entre vocês? Existe um estudo de uma pessoa que eu gosto muito. Depois eu posso mandar uns vídeos dela pra vocês, assim, que são vídeos bem legais. E ela é uma pesquisadora, uma psicóloga pesquisadora. Ela tá há 14 anos pesquisando um monte de coisa. E ela foi pesquisar como se constrói confiança. Que é basicamente como que eu crio uma rede de apoio, né? Porque pra você ter uma rede de apoio, você precisa confiar nessas pessoas. E a lógica, a tese dela, né? O que ela queria comprovar? Era que confiança se estabelecia quando você ajuda alguém. E essa pessoa que é ajudada, ela começa a confiar em você. Porque você ajudou ela. Então imagina que eu te ajudei, Bela. Você começa a confiar em mim, porque você fala, pô, a Cindy me ajudou. Ponta firme, né? Caramba, eu confio nela. E essa era a tese dela. E a verdade é que ela comprovou nos testes o contrário, que era: a confiança se estabelece quando eu peço ajuda. Então, se eu peço ajuda pra você, você começa a confiar em mim. Porque você, de alguma forma, recebe esse voto, né? De, caramba, ela tá pedindo ajuda pra mim. Essa confiança aumenta entre nós, porque eu te pedi ajuda. Então, como é que se constrói rede de apoio? Exercitando esse músculo desafiador que é pedir ajuda. E é difícil demais pedir ajuda, porque assim, a gente tem várias vozes na nossa cabeça que estão falando assim: você não é suficiente, você é fraca, você não dá conta sozinha. Tem várias vozes. Essas vozes são fantasiosas, irreais. Nenhuma ciência, nenhum teste até hoje comprovou que a gente consegue sozinho. Todos os testes, todas as pesquisas, desde bebezinho de 6 meses até os mais velhos, comprovam que nós existimos a partir da nossa relação com outras pessoas. Então, é humanamente inviável você conseguir fazer as coisas sozinha. Você precisa de outras pessoas. Então, só que dizer que a gente, né, todas essas vozes de que a gente não é capaz, de que a gente foram implantadas por esse mesmo sistema que precisa dessa fresta para passar água, né, que precisa para que a gente não se una, porque se a gente se unir, a gente vira o poder superior, né, o poder máximo. Então, para mim, o principal de construir redes de apoio é a gente exercitar o pedido de ajuda, não porque eu confio. Porque, de novo, a confiança, ela vem depois que eu peço ajuda. Ela vai ser construída, né, Cindy? É isso. Primeiro eu preciso tentar. Então, o meu convite entre vocês, né, quando vocês estiverem aí fazendo essa roda de conversa e eu faço isso, inclusive, com as empreendedoras que eu sempre encontro, que tal se você testar falar nessa roda aí? Que tipo de apoio você está precisando hoje? E que você acha que essa roda pode te ajudar? Que tal se a gente exercitar esse ambiente? É difícil. Talvez você não vai pedir aquele mais real, você vai pedir um mais fácil e tal. Tudo bem, começa assim. E sente a delícia que é, né? Dor e delícia, tá? Porque vai dar um negócio, você vai ficar com vergonha, né? Um dos indícios de que você realmente foi corajoso é que você sentiu vergonha, constrangimento, medo. Então tudo isso é
parte. Não quer dizer que tá errado se você sentir isso. Isso é parte. Testem, né? Que ajuda eu tô precisando, que eu poderia talvez trazer para esse grupo aqui. E aí vocês vão ver eventualmente uma rede de apoio acontecer não só aqui, usem também fora daqui. É muito importante que esses pedidos de ajuda, claro, vocês começam a treinar aqui, mas que vocês expandam também para quando não tiver a roda, né? Então, Cindy, o momento chegou, né? E eu tô curiosa também para saber dessas dicas aí que você tem, dessas reflexões que a gente pode estar utilizando aí nas nossas rodas, né? Na comunidade, nas nossas rodas de mulheres. Enfim, o que é que você tem aí para dizer pra gente? Ai, chegamos ao fim, né? O fim não, talvez só o começo, né? Porque esse é o começo de uma jornada aí. Olha só, acho que de tudo que a gente falou, eu sempre acho que a luta é importante, né? Mas eu queria voltar num tema que eu falei aqui e deixar de mensagem final, né? Eu falei que a diversão é uma forma de resistência. E tem uma frase que a minha bisavó sempre falava que era sorrir e resistir. E eu acho que sorrir e resistir é uma parada, assim, muito revolucionária, se tratando de mulheres, né? De mulheres que até poucos anos atrás não podiam se encontrar, né? Reuniões entre mulheres eram condenadas, as mulheres iam pra fogueira, tinham muitas coisas, né, que as mulheres não podiam fazer. Então, o meu convite é que, para além dessas rodas com reflexões, né, porque são muitas reflexões, além desses momentos de vocês aprenderem coisas novas, reservem momentos para fazer nada, sabe? Para falar de besteira, para, sei lá, para ficar sentada, joga um baralho se vocês gostarem, faz um bolinho uma para outra, sei lá, qualquer coisa que vocês gostem de fazer, que vocês façam só pelo ato de entender que sorrir entre mulheres é um ato de resistência, né? Já é uma luta. Se a gente conseguir fazer isso acontecer, imagina várias mulheres se reunindo, sorrindo, né? O quanto a gente já não revoluciona esse mundo. Que muitas vezes quando a gente olha para a violência, né, os grandes atos de violência, numericamente, eles são encabeçados por homens, né? Então, mulherada, nós estamos nesse caminho aí pra gente se divertir, pra gente sorrir, porque no fundo tem muito peso sobre nós, mas a verdade é que quando a gente olha os dados, nós não somos as grandes responsáveis pelos grandes atos de violência no mundo. Nós somos muitas vezes vítimas de opressão, de silenciamento, ainda mais, né, se a gente colocar aqui vários traços de cor da pele, classe social, tem tantas coisas aqui que eu não imagino, por exemplo, que vocês vivem, né? Mas eu tenho certeza que sentar para se divertir, para sorrir, para dar risada é um ato de grande resistência. Aí de repente chama a gente participa também. Eu vou adorar conhecer vocês, eu quero ter essa oportunidade. Quero te agradecer, Bela, por esse papo, assim, essa oportunidade de estar aqui. Dizer que sorrir é resistir mesmo. Espero que essa frase fique. Então a minha dica final é essa, assim. Lembrem que o descanso é um direito, né, e que a diversão é um direito, e que cabe a nós, né, provocarmos esses momentos de descanso e de diversão, para que a gente continue aí firme e forte, que vocês continuem na caminhada de vocês, e espero ter contribuído de alguma forma para tornar a nossa vida melhor. Eu sempre falo que não violência é tornar a nossa vida melhor, e estarei aqui aberta para perguntas, né, teremos perguntas, então tô super aberta pra gente trocar mais, e espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve. Que bom, foi um prazer. E se tem uma coisa contagiosa, que é maravilhosa, é sorrir mesmo, né? É a risada. Obrigada, Cindy. Eu que agradeço.